Eu cheguei na Hilda através do Caio Fernando. Comecei nos anos 70, quando ele a conheceu. E eu cheguei a ver a Hilda aqui em São Paulo ainda, algumas vezes, em algumas ocasiões sociais, literárias, enfim. Mas eu não tinha não tive nenhum contato com ela, até uma vez em que eu fui levar o Caio na Casa do Sol, para ele ficar lá. Não na fase que ele morou, depois, que ele foi passar uns dias lá. Mas eu já a conhecia através de tudo que o Caio contava, da estadia dele lá, o famoso episódio da voz dele que engrossou debaixo da figueira. Como que é esse episódio contado pelo Caio? O Caio tinha uma voz, não era exatamente fina, mas era uma voz que desafinava no meio. E ele era um homem muito grande, muito alto, muito magro, e aquela voz realmente não combinava com ele. E até onde eu sei, a Hilda falava para ele: sua voz é horrível, Caio. E eu não sei, teve esse episódio dessa noite que ele foi para lá e tal, e que ele passou a noite lá na figueira, e que quando amanheceu o dia, a voz dele tinha mudado. E ele contava isso assim, absolutamente tranquilo. Aquilo foi real. Não foi uma invenção, não foi um linguajar, não foi nenhuma poesia. Ele acreditou piamente naquela transformação que se deu em uma noite regada ao uísque debaixo da figueira. Né? Então, e ele realmente ficou com uma voz grossa, uma voz bonita, uma voz profunda, como se ele tivesse descoberto uma outra pessoa dentro dele. Né? Conta um pouco da tua relação com o Caio. Ixi, eu conheci o Caio em 70. Porque assim, eu tive um amigo meu de adolescência, quando eu morei em Londrina, ele era gaúcho, né? E ficamos muito amigos, umas férias, enfim. E em 69 ele entrou na universidade, em Porto Alegre, na URGS, no curso de comunicação. E em 71, não foi 70, 71, eu fui passar meu primeiro verão em Porto Alegre. E nós fomos para Torres, numa noite, tomar ácido, né? Tomar tudo quanto era coisa, maconha, beber, uma turma de pessoas ligadas ao curso dele da universidade. E estava lá a Graça Medeiros, grande amiga do Caio, e o Caio, eu não vou saber nunca o que o Caio estava fazendo lá, porque o Caio não era da universidade, não era nada. E eu conheci o Caio nessa noite, a gente tomando um ácido em Torres, no verão de 71. Depois eu cheguei a vê-lo em Porto Alegre algumas vezes, aí depois ele veio para São Paulo, e exatamente começou aos poucos uma grande amizade que durou até a morte dele. Fomos vizinhos nos Jardins, ele morava numa casa, e eu no apartamento do meu quarto chamava ele para almoçar, e fomos grandes, imensos amigos. No nosso acervo, uma das coisas mais tocantes e tal é acompanhar pelos diários da Hilda esse período ao redor da morte dele, né? Você lembra como é que... Ao redor ou antes? Antes, até a morte. Eu lembro, o antes para mim ficou muito marcado quando ele chegou da França. E ele foi morar ali na Frecaneca, num apart-hotel, eu acho, enfim, porque ele não tinha mais casa aqui em São Paulo. E ele telefonou para todos os amigos num sábado, avisando que ele estava com AIDS. E falou assim, muito tranquilamente: gente, eu estou avisando a vocês que eu estou com AIDS, eu não sei quanto tempo eu vou durar, e não sei o quê, papapá. E logo na sequência ele foi internado no Emílio Ribas, onde ele ficou uns 3 meses no Emílio Ribas. Eu visitava muito ele no Emílio Ribas, e do Emílio Ribas ele voltou para Porto Alegre, onde ele foi morar na casa dos pais, o Menino Deus. E no meio disso tudo, em 95, ele já estava bem doente, morando em Porto Alegre. Teve um lançamento do livro dele na Livraria Cultura, e teve um evento ali fora da Livraria Cultura, que ele veio já bem doentinho. Ele veio, e todos os amigos estavam lá, e eu lembro que eu e a Grace Gianucas
lemos uns trechos do livro, eu cantei Summertime, que ele adorava e tal. Foi uma noite muito, muito bonita, assim, né? Foi a despedida dele de São Paulo, na realidade. Estavam todos os amigos dele da época lá, né? Zé Márcio Penido, todo mundo que ele adorava, estava todo mundo lá. Depois, em setembro de 95, eu fazia um espetáculo com a Denise Stoklos, o Elogio do Borges, e nós fomos fazer a abertura do Porto Alegre em Cena no Teatro da Universidade de Porto Alegre. E o Caio já estava bastante fraco, bastante debilitado, e foi uma das imensas emoções da minha vida quando abriu a cortina da reitoria, num público imenso, mais de 1.000 pessoas, e o Caio entrou antes porque ele foi com o enfermeiro dele, e ele sentado na primeira fila, muito magrinho, muito depauperado, e ele tinha inclusive escrito no jornal em Porto Alegre naquele dia que ele assistia um duelo entre 2 titãs, alguma coisa assim. E ele sentou ali na primeira fila, assistiu todo o espetáculo, e foi a última vez que eu vi o Caio. Aí no dia 2 de fevereiro, dia que ele entrou no hospital já pela última vez, ele telefonou para os amigos de São Paulo, alguns amigos, com a voz muito fraca, e foi internado. Ele disse que estava muito, muito mal, né? Claro que a gente tinha notícias dele todo o tempo, mas eu não ficava falando com ele exatamente. Falava muito com a irmã dele, com a Cláudia. Isso foi dia 2 de fevereiro, e no dia 25 ele faleceu. Foi no domingo, ele morreu de manhã, e pronto. E acabou o Caio. Acabou não, morreu a pessoa do Caio, mas ele está aí até hoje. E a Hilda, ele continuou, depois alguém contou que ele tinha combinado com a Hilda de se despedir. E ele foi lá na Casa do Sol se despedir dela, com uma roupa vermelha, alguma coisa assim. Não estou bem lembrada exatamente qual é a história. E ele combinou com ela que ele viria se despedir dela, e consta que ele veio. A Hilda era a sustentação do Caio, digamos, filosófica, era a sustentação da loucura dele, entendeu? A existência da Hilda confirmava a existência do Caio. Para ele tinha muita noção disso, e ele tinha uma reverência a ela que realmente nunca vi igual. Você consegue tocar Summertime assim? Consigo, tipo... Consigo. Você sabe que a Hilda amava também essa música, né? Essa e The Man I Love, acho. Por isso que eu gostei tanto quando o Summertime foi feito na Casa do Sol. Porque tem as duas, né? A gente tem até uma gravação da Hilda cantando The Man I Love, que é incrível. A gente tem uma gravação da Hilda cantando The Man I Love, que é incrível. Ela cantava bem? Cantava bem, vozeirão e tal. Depois nos uísques, né? Mas tomavam alguns uísques e daí cantava bem.